Mais um Fale Mais sobre isso, mais um programa para discutirmos tudo que tem a ver com o ser humano. E hoje vamos falar sobre um assunto eu acho muito interessante e talvez você já tenha parado para pensar sobre isso. Você é apegado demais a algo, a alguma coisa, ou apegado a animais, ou apegado a uma pessoa, a uma história? Apego, né? Vamos falar sobre isso com a Paula, que é minha amiga e é uma grande psicóloga em Uberlândia. Paula Bacelli veio nos ajudar, veio te ajudar a pensar sobre essa temática. Paula, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Léo. Vamos pensar sobre isso? Apego, porque tem muita gente que sofre em função do apego, né? Sim, pode chegar a níveis assim extremamente psicóticos, né? Descontrolados. E gerar muita dor, né? Agora, antes de falar sobre qualquer coisa, nós precisamos pensar o que é de fato apego, né? Apego é medo. Medo. Tudo que diz respeito a medo vai ser transformado em apego. Isso vai depender das experiências da pessoa, das condições da pessoa, dos traumas que ela tem, né, do movimento que ela faz, para ela ter uma intensidade menor ou maior. Mas apego é medo. Isso é uma coisa importante de ficar bem claro. Quando eu falo em apego, eu estou falando em medo. Agora, medo de quê? É que é o mergulho profundo que cada pessoa precisa fazer dentro de si. E eu acho legal a gente esclarecer que, por exemplo, se você coloca que apego é medo, significa que no psiquismo da pessoa, né, no conjunto de pensamentos e sentimentos que ela tem a partir de experiências, vivências, ela teme algo, tem medo de algo e o nosso sistema psíquico, ele cria labirintos e esquemas e processos e meios, né, para se defender ou para saber lidar, né, com essas possíveis ameaças. E aí você coloca que em sentindo medo, talvez a pessoa desenvolva apego a algo como uma espécie de proteção. Sim, sim. E aí nós temos várias formas disso, porque a alma humana, ela precisa caminhar sempre num processo de evolução, de expansão, né? Então, assim, pensa bem que nós temos criatividade para o que der e vier. O problema é que essa criatividade nem sempre está direcionada para um processo de equilíbrio, para um processo de saúde. Eu posso pegar o meu ato criativo, meu potencial criativo e desenvolver esses esquemas que são neuróticos, que são doentios, que são muitas vezes limitantes. Por exemplo, vou falar de coisas simples. Apego, por exemplo, está na base do transtorno obsessivo compulsivo. Concorda comigo? Você pega uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo, ela tem apego aos rituais que ela precisa fazer para se sentir um pouco menos ansiosa. E essa ansiedade é medo de alguma coisa que às vezes ela nem sabe, porque às vezes não é um trauma específico. Esse trauma específico, ele pode ter sido revestido de uma fantasia, ele pode ter mudado a percepção com relação a isso, né? Uma distorção que a pessoa faz para continuar existindo, para continuar caminhando. Só que não é num esquema saudável, num esquema que ela possa continuar expandindo na vida. Então, por exemplo, transtorno obsessivo compulsivo tem base de apego, apego a ritual. Tem pessoas que têm apego a dinheiro, por quê? Sei lá, pode ser que tenha uma pessoa com apego a dinheiro porque ela já passou por alguma situação de penúria ou porque ela traduziu as dificuldades do pai e da mãe de uma forma horrível, né? Às vezes a criança lá, como que é criança? A criança tem recurso para pensar a respeito das coisas. Ela vai sofrer diretamente e ela tem que inconscientemente resolver isso esquematicamente na psique humana. São belos exemplos que você deu, tenho certeza que muita gente está pensando sobre isso. Mas um exemplo ainda mais simples, às vezes é possível que em função do medo de perder alguém, nós acabamos inconscientemente, nesses processos internos psíquicos, desenvolvendo apego a uma imagem ou a algum objeto, a um lenço, a um disco, a uma música, né? A algum artefato que talvez simbolicamente represente aquela pessoa. Né? Então, se nós não podemos ter essa pessoa, temos esse objeto. E aí jogamos para cima dele. Retomando aquela fala minha, a gente precisa pensar sempre que a gente atua psiquicamente com uma percepção representativa. Isso. Eu posso utilizar a percepção, inclusive e principalmente muitas vezes de uma forma extremamente distorcida com a realidade. E aí quero até fazer se fosse um quadro aqui, por exemplo, a gente faria assim. O que é realidade de verdade? Né? Realidade é um fato multiplicado por uma interpretação elevada a uma potência n, por exemplo, que eu posso interpretar de várias formas, né? Isso é o que vai dar a minha realidade, que também está elevada a n. Ou seja, o que eu chamo de realidade não é uma coisa concreta, é uma coisa interpretativa e várias vezes simultaneamente interpretativa, inclusive a questão do apego. Eu já estou interpretando o medo como um apego a um objeto, a uma pessoa, a uma situação, a um ritual.
Por isso que vale a pena falarmos mais sobre isso, especialmente a questão de como o psicólogo, né, pode ajudar a pessoa a lidar com isso. Por quê? Porque se a realidade, ela é, traduzindo, né, em outras palavras, é o fato multiplicado, como você está dizendo, né, interpretado à luz de um julgamento, né, interpretado à luz de uma ideia, de uma crença, de uma visão, de uma ideologia, né? Isso significa dizer que o fato em si não existe propriamente dito, porque nós sempre estamos interpretando, simbolizando, representando, lendo, né, o que chamamos de realidade. E se nós somos seres da interpretação, esse profissional que é o psicólogo pode nos ajudar a interpretar a nossa interpretação, a perceber como interpretamos de forma distorcida ou não uma realidade. E às vezes a ressignificar aquilo que foi por muito tempo uma verdade para a pessoa. Essencialmente ressignificar, com certeza. Porque às vezes tem um telespectador nos assistindo, não, mas eu tenho muito apego, por exemplo, ao meu cachorro. E eu sei que você trabalha né, com animais. A Paula tem um trabalho muito bonito em Uberlândia, uma luta pela conscientização em relação ao amor aos animais, né, a busca de proteção aos animais, o refúgio para os animais que nós estamos tratando como mercadorias soltas aí, né? Mas vamos pensar, você já deve ter visto isso, esse apego excessivo em relação a animais. Tem um lado positivo, que a gente sabe. Não existe lado positivo quando você fala de excesso, concorda? Não existe lado positivo. Falar em excesso é falar de um desequilíbrio. Sim, então, se eu já estou falando de um apego excessivo ao animal, não tem nada favorável a isso. Inclusive porque a gente vê coisas absurdas nessa relação exagerada de apego de um humano com o animal, que é o humano não permitir que o animal vivencie o ser animal. Que isso aí é uma outra história para um outro programa que a gente pode até fazer. Aí tem um grande grau de distorção. Completamente. Então, o que seria positivo é cumprir, assim, às vezes uma criança com autismo dialoga, interage, mas aí quando se fala em apego, realmente já estou falando de um exagero. Isso, já não estou falando de algo saudável, né? Mas eu penso assim, as pessoas precisam começar a ter coragem de se auto-enfrentar nessas sombras, sabe? Nesses medos que viram apego, que viram ansiedade, que vira síndrome do pânico, que vira... Ah, Paula, mas tudo é medo? É. Hoje existe uma ciência que faz várias medições, você sabe que eu gosto muito de física quântica, é a minha base de estudo. Então, hoje, nesses estudos de física quântica, a gente tem duas linhas de percepção de frequência, né? E isso com vários aparelhos. Então, por exemplo, existe uma frequência, um desenho de frequência que se aproxima do que a gente chama de amor. E existe um desenho de frequência que se afasta do que a gente chama de amor. E quando a gente entra nesse que se afasta da frequência do amor, e a gente vai começar a destrinchar, né, o que seriam essas sensações, esses comportamentos que essas pessoas dessas frequências têm, são todos sensações e comportamentos de medo. Então hoje a gente admite dizer o seguinte, existe amor e existe medo. Amor a gente está considerando algo saudável, que a gente tenha tranquilidade, saúde, equilíbrio, uma série de coisas assim. Medo, qualquer coisa. Inveja é medo, apego é medo, transtornos tem base no medo. Por quê? Porque eu não estou nesse lugar que eu estou chamando de amor e que eu estou chamando de saudável, de equilibrado. Então, quando a gente fala de apego ou qualquer outra coisa nesse sentido, eu preciso entender que eu preciso lidar, fazer um mergulho, né? É para isso que existe a terapia. Os processos terapêuticos são para ajudar a pessoa a destrinchar essa formulazinha que eu coloquei no nosso quadro aqui virtual. Destrinchar. Que fatos foram esses que realmente aconteceram? Será que eu estou apegada a uma coisa que é mais próxima ou mais distante da verdade? Isso ao qual eu estou apegado faz sentido ou não faz sentido para mim? Ou eu estou representando apegos do meu pai, da minha mãe? Você está falando em amor e medo e me veio à cabeça uma ideia, uma representação, uma metáfora que pode ajudar a pessoa a entender, eu acho, melhor ainda. Quando nós acendemos um fósforo ou acendemos uma vela ou ligamos uma lanterna, estamos projetando luz, né? E a luz banha todo o espaço ao redor dos seus elementos. O que é a escuridão? A ausência de luz. Né? Então, quando a gente fala em amor e medo, estamos falando que é medo. Ausência de amor. A ausência do amor, porque o amor é essa fonte, né, iluminada e iluminadora. E vou te dizer uma coisa, pesquisas com relação a isso, antes e o depois, por exemplo, de trabalhos de afetividade mais amorosa, mais saudáveis, isso aí tem um monte comprovando, né? Como a pessoa sai, por exemplo, de um quadro
de doença, inclusive física, de uma cirurgia que deu errado, por exemplo, quando ela começa a se aproximar disso que nós estamos chamando de amor como luz. Sim, sim. Eu acho que agora chegou a hora de você pensar, tem existido ou tem sido praticado ou tem ocorrido amor, né, na sua vida? Ou a ausência desse espaço de amor, que é uma força positiva, tem dado espaço para o surgimento do medo. Mas peraí, pensou se o amor tem sido uma força positiva, né, ocupando um espaço real na sua vida, particular e no contexto das suas relações? Porque quando a luz apaga, vem a escuridão. Né? Quando essa força positiva deixa de existir, fica no vácuo. É o que a Paula tem falado. O amor como a força que dá sentido às vidas das pessoas e que quando não está presente fica o medo. O medo talvez de não ser amado, o medo de estar sozinho, o medo de perder alguma coisa, né? Medos diversos. Medos diversos. Medos diversos. Mas você estava falando sobre também as qualidades dos amores. Vamos colocar no plural, né? As qualidades dos amores, porque amor também tem qualidade. Sim, e aí é uma coisa muito interessante, porque assim, quando você para olhar sobre essa questão de amor, você precisa entender que existe um aspecto saudável do que a gente chama de amor e um aspecto doentio. Então isso a gente precisa analisar o tempo inteiro na vida da pessoa com relação aos valores que ela coloca para traduzir, para interpretar isso que ela está chamando de amor. Porque tem amores extremamente doentios. Por exemplo, o amor apegado, né? Com o animal, com os filhos, o esposo com a esposa e vice-versa, amigos, apego com objetos. Isso já é um amor de um nível completamente distorcido, porque eu posso até achar num primeiro momento, nossa, como aquele marido ama aquela esposa, ele faz tudo por ela o tempo inteiro, ele está ali, aquela coisa toda. Mas quando eu vou entrar, por exemplo, naquela realidade e avaliar aquilo com mais cuidado, de repente eu estou vendo uma pessoa apegada a outra, num nível em que essas duas não crescem, num nível em que essas duas não podem se expandir, elas não podem descobrir coisas diferentes, elas não têm uma individualidade, né, para conservar, para vivenciar, enfim. Isso tudo precisa ser destrinchado. Ou então, num nível em que esse ser que se apega tanto ao outro, por se apegar tanto ao outro, não consegue olhar para si. Com certeza. Não consegue ver dentro de si quais são os vácuos, os vazios que ele está preenchendo desequilibradamente com o objeto de seu apego. Com certeza. Então, assim, eu acho que o telespectador que está aqui nos acompanhando precisa ficar muito claro para ele que ele precisa buscar na vida, né, qualidades mais saudáveis para esse amor que ele vai exercitar e para o amor que ele vai permitir que seja exercitado com ele. Entendeu? Então, assim, amor, o que seria amor? A gente pode pegar, os poetas falam muito bem sobre isso quando eles não são niilistas, porque quando eles são niilistas, eles são apegados. Né? Se você pega um poema muito niilista sobre amor, absurdamente romântico, muito meloso, você já começa a ver essas distorções, essas neuroses. Porque amor, que é amor, liberta. Amor é uma sensação, e eu estou falando isso por causa das frequências mensuradas nesses aparelhos. Você não está falando nem em termos assim, apesar de ter citado os poetas, você não está falando em termos poéticos. Não. Ou idealistas. Mas você está falando científico no sentido de ter sido medido. Isso, mensurado. E aí, assim, a gente observa assim, o que esse amor que eu estou chamando de saudável, ele traz? Ele traz um nível de segurança que não me permite ficar apegado a nada. Por que eu vou ficar apegado a alguma coisa se eu tenho segurança? Eu posso passar pelas coisas, as coisas podem passar por mim, a gente desfruta junto e depois cada um segue o seu caminho, entendeu? Ou isso pode ser renovado na segurança, nas relações, no trabalho, na relação que eu tenho com o trabalho. Agora, essas mensurações provam que o que a gente está chamando de amor saudável, ele é libertador, ele é seguro, ele é prazeroso. É tão sério isso, por exemplo, problemas de obesidade. A gente está cansado de saber como psicólogo que a base de um problema de obesidade é carência. Carência também é medo. Eu estou dizendo que o que não é amor saudável está na frequência do medo. Agora, esse medo, essa frequência, ela pode ser mascarada do que a gente quiser. Então, assim, carência também é medo. Medo de quê? Medo de faltar, medo de não ter, medo de ser reconhecido negativamente, medo de não receber o afeto que nutre. E quando essa pessoa começa a receber esse afeto mais saudável, diminui a fome. O que a gente chama de fome, aquela fome, né, que remédio nenhum às vezes consegue resolver. E que às vezes vai para um processo artificial, de uma intervenção cirúrgica possivelmente desnecessária, agressiva, já que a origem da questão era a nível de afeto, né? A nível de equilíbrio, desequilíbrio psicológico. E aí é muito sério isso, porque às vezes a gente pode estar vivendo numa sociedade irresponsável que quer resolver tudo ou com remédio ou com cirurgia. Sim. Né? Sim. E sendo que o buraco é muito mais embaixo e esse embaixo chama medo.
Sim. E a pessoa se cerca de comida, e se cercando de comida, se cerca de gordura, se cerca de tecidos, né, adiposos, porque aí ela vai criando uma falsa proteção. Uma falsa proteção. Uma falsa proteção, falso preenchimento, e que não vai levar à solução daquele sentimento, aquela angústia, aquela dor Não, que a vai pessoa gerar está outros sentindo. problemas, né? Porque Léo, vira um círculo vicioso. Eu, assim, falando como psicóloga e como pessoa, eu acredito que a gente está numa geração de pessoas muito covardes, de um modo geral, sabe? Covardes e preguiçosas para empreender o caminho que é necessário para você poder lidar com todas essas dores e fechar todas essas feridas. Porque na realidade, se eu quero ser feliz, não é de lá, do outro, do externo, que eu vou buscar alguma coisa. Eu preciso buscar dentro de mim. Esse é o único lugar que vai ter sucesso para a cura, sucesso para a tranquilidade. Isso me lembra o Viktor Frankl, o pai da logoterapia, quando ele fala que nós devemos fazer uma revolução copernicana em nossa vida, inverter o polo, ao invés de perguntar o que podemos mais esperar da vida, né? Ah, fui demitido, minha mulher me deixou, meu filho teve uma doença, meu cachorro morreu. O que esperar da vida? Ele fala, não. O que nós podemos oferecer à vida a partir de nós? Porque o polo começa dentro de nós, né? E vai voltar para nós. O eu é o ponto de partida. E vai voltar para nós e é o ponto de chegada. Bumerangue, porque o que nós conseguirmos fazer em nome de nós e para a sociedade vai voltar para nós. Sim, com certeza. Né? Já que nós não somos uma ilha. Isso. Vivemos em sociedade. E aí eu fico pensando, por exemplo, que nesse novo paradigma onde a gente entende que nós estamos mergulhados em campos, né? Então, campos elétricos, campos eletromagnéticos, campos morfogenéticos, que são campos informacionais, e são esses campos, essas informações, basicamente, desses campos, que montam tudo isso que a gente experimenta como realidade. Porque nessa discussão de física quântica, até isso aqui que nós estamos vivendo, a interação que o telespectador está tendo conosco, é um sonho. É um sonho, é uma criação mental, entendeu? Então, bom, admitindo que isso possa ser possivelmente verdade, a ciência não tem, acho que volta nesse processo, mas agora nós vamos ter que nos esforçar para compreender isso cada vez mais. Mas a questão é assim, o que eu escolho, o que eu tenho escolhido fazer com a minha vida? Eu tenho escolhido oferecer que tipo de informação através dos meus sentimentos, através das minhas ações? É apego ou é amor saudável? É segurança ou é insegurança? E às vezes o telespectador que está nos assistindo, ele pode ficar se perguntando, mas eu sofro mesmo, né? E eu não sei de onde que vem esse sofrimento, eu não escolhi esse sofrimento. Nós entendemos que a gente escolhe, consciente ou inconscientemente, tudo à nossa volta. Porque a partir do momento que eu percebo, mesmo que eu não tenha dado o start daquela situação, se eu fico nela, é porque eu continuo, né? Eu estou nesse momento escolhendo continuar a estar. Então, assim, nesse novo paradigma, por exemplo, a gente não fala de penso, logo existo, a gente fala de escolho, logo existo. Se eu quero parar de ficar à mercê do meu inconsciente, eu preciso mergulhar em mim e preciso parar de escolher inconscientemente e efetivamente atuar na consciência. Pensou sobre as suas escolhas? Estávamos falando exatamente sobre isso, como as nossas escolhas geram consequências nas nossas vidas. Tem até uma frase, de vez em quando eu já vi post no Facebook rolando, o que você toma para ser feliz? Aí a pessoa espera que alguém responda, eu tomo Prozac, eu tomo, né, algum remédio. E a resposta é, o que eu tomo? Eu tomo decisões. Não é legal? O que você toma para ser feliz? Decisões. Porque pessoas indecisas não saem do lugar. Só que é uma coisa que nós psicólogos ouvimos muito, eu gostaria que você ajudasse, né, o telespectador. Eu já tomei uma decisão, não dou conta de colocar em prática. Né? Não dou conta de efetivar. Isso é muito comum mesmo. Mas aí nós precisamos pensar numa outra coisa, porque assim, se eu for falar de psique hoje, né? Falar de psique hoje, sem olhar para um campo científico, eu fico no subjetivo. Então eu posso qualquer coisa. E na verdade só tem uma coisa que precisa ser feita para que eu consiga efetivar a decisão que eu tomei, que é sair de um padrão. Agora isso dá trabalho, Léo. Salto quântico não acontece da noite para o dia, não é porque eu desejo, porque eu quero, entendeu? Porque eu fiquei lá, uma semana só pensando positivo naquilo. Ou até mesmo porque eu percebi a importância. Às vezes a pessoa percebe a importância, todo mundo sabe que fumar faz mal, mas tem muita gente fumando. Isso. Todo mundo sabe que vida sedentária faz mal. Vício mas é apego, né? Nós estamos falando de vício é apego. Mas vou dizer para o telespectador que eles precisam entender assim, é um padrão.
E o que é um padrão, ele tem uma carga, né? Ele tem o que a gente chama de massa crítica. Então você imagina, instalar esse padrão, sei lá, de apego, né? Como a gente está falando, há séculos nessa família, sabe-se lá quantas gerações. Então não é porque eu desejo, porque eu sou consciente, porque eu sou inteligente, porque eu fiz faculdade, porque eu sou um cientista, que eu vou conseguir romper aquilo a hora que eu quiser. Eu preciso entender que isso dá trabalho. E eu preciso ser constante naquele lugar. Eu preciso vigiar os meus pensamentos, porque eu preciso montar circuitos neurais mais saudáveis. Eu preciso questionar as minhas crenças. Isso vai ajudar, porque às vezes eu estou com crenças distorcidas e eu preciso representá-las todas na minha vida. Eu preciso questionar os valores com os quais eu estou balizando a minha vida, porque às vezes eles não me servem mais para estar no processo de saúde. Entendeu? Então, esse é o processo de sair desse quadro verdadeiro lá, daquele vício, daquele apego, daquele lugar que eu gostaria de sair e realmente chegar a atuar de uma outra forma. Traduzindo para facilitar para o pessoal. Às vezes uma pessoa assim, eu quero romper um relacionamento. Mas eu gosto muito dessa pessoa, não consigo. Em outras palavras, o que a Paula está querendo dizer também é que não é simplesmente o gostar da pessoa, mas existe um padrão de comportamento, de pensamento, de sentimentos, de raciocínios, né, de produção de emoções que a pessoa construiu ao longo da vida. Então não é só gostar de alguém, é tudo que está por trás desse gostar, como a pessoa cresceu, o que ela leu, o que ela aprendeu na vida, o que ela, né, processa de pensamento, no que ela acredita, no que ela não acredita. Às vezes esse mesmo gostar ele é profundamente distorcido, ele não é espontâneo. Exatamente. O que ela está chamando de gostar, né, dentro de um padrão de entendimento, se formos verificar de forma mais aprofundada, não é um gostar. Por exemplo, é toda uma distorção. Às vezes você olha para umas famílias e todas as mulheres daquela família se casam com homens agressivos. E todas vão dizer que gostaram daqueles homens agressivos, tiveram processos de paixão muito forte com aqueles homens agressivos. Mas aí você começa a olhar profundamente para a história e você vê que tem um padrão ao qual elas estão apenas representando uma neurose de família, que quer continuar existindo, porque o que eu chamo de energia, o que eu chamo de informação, ela vai, entre aspas, desejar, estou usando o verbo, mas ele não é correto, mas assim, desejar continuar existindo. Então, ele vai buscar atrair situações para que eu continue naquele lugar. Então, às vezes, eu só posso dizer que eu casei depois que eu fizer um mergulho profundo na alma. Um reconhecimento profundo em mim, um reconhecimento profundo no outro. Porque aí eu enxergo o outro, porque por enquanto tem uma barreira aqui, uma coisa, uma holografia, uma imagem que não é a pessoa verdadeira. É aquilo que eu tenho que cumprir, por exemplo, no campo da família. Você olha para outra pessoa, você olha para um objeto, ou olha para um animal, né, como a gente estava falando de cachorro. É importante que nós nos acostumemos a questionar o nosso olhar. Porque um primeiro olhar é o olhar do padrão, é o olhar, né, do vício, é o olhar do ritmo no qual nós estamos inseridos, é o olhar do que a gente aprendeu. E esse olhar não é o nosso olhar, esse olhar é cheio de padronizações impostas ou costumes aos quais nos apegamos. Aí quando você fala que eu só vou saber o que eu estou vendo quando eu entender como eu vejo. E aí eu preciso olhar para dentro de mim. Sim, sim. E por isso, há semanas, ou melhor dizendo, há anos, o Fale Mais Sobre Isso está nessa luta, né? Convidando as pessoas a aprenderem sobre isso, a falarem mais sobre isso, a questionarem mais tudo isso, né? A entender que tomar consciência não é perigoso, é gostoso. Porque você vai se libertando desses padrões que obrigam você, que montam destinos muitas vezes assim desastrosos, traumáticos, para você poder viver a vida. Você para de perder tempo. Paula, eu agradeço a sua participação, acho que com certeza esclareceu muita gente, né, a respeito dessa temática. No mínimo fez as pessoas pensarem, por que eu sou tão apegado? Né? Não consigo me desvincular, sei lá, de um carro. E tem gente que entulha, né? Entulha o quarto, entulha a casa e entulha a si com essas dependências em relação a processos, a produtos, a pessoas, né? Se alguém quiser conversar, aprofundar essa conversa com você, como é que te encontra, Paulo? Pode ligar no 3219 2784. Tem no Facebook uma página que a gente trabalha com essas coisas de consciência, que é o Eu, Você e o Universo. E de lá vocês já acessam o portal. Né? Tem o de 4 por Você, que você citou, vou aproveitar a oportunidade, que é uma empresa social que está surgindo
para solucionar problemas de animais abandonados, mas de uma forma bem inteligente, bem gostosa, relacionando a afetividade do animal com a afetividade do humano. Mas isso é matéria para um outro sem apego, momento. Sem apego, desequilíbrio. Sem apego, sem desequilíbrio. E tem também o espaço da alma, que é onde tem o endereço do consultório e tudo mais a respeito dessa coisa profissional. Legal. Tem aí um punhado de opções para você encontrar tanto a Paula quanto um trabalho maravilhoso como psicóloga, né, para te ajudar a entender se você está tendo um apego ou não, certo? Se está havendo equilíbrio ou desequilíbrio nas suas relações. Agradeço a Paula, agradeço a você, agradeço também ao Espaço Center Dr. Manuel Crosar, onde gravamos o programa. Aqui você tem dermatologista, psiquiatra, psicólogos, médico do esporte, geriatra. Venha conhecer, venha entender como é que a gente pode te ajudar também, né, a cuidar da qualidade de vida, da sua saúde. Muito obrigado, gostou do programa? Compartilha lá no canal da gente.com.br e no portal falemaisobreisso.com.br, onde você encontra mais conteúdos ainda sobre comportamento, pensamento, sentimento, consciência, inconsciência humana. Até a próxima semana em mais um Fale Mais Sobre Isso.